Oração, que a palavra do Senhor venha falar ao teu coração nesta noite, neste culto da vitória. Amém? Vamos abrir a Bíblia em Marcos 7, do 31 ao 37. Aleluia, Jesus. Todos encontraram, amém? E diz a palavra do Senhor: a cura de um surdo e gago. De novo se retirou Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um homem surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer: abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou para que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos e como falar os mudos. Amados irmãos, o que eu tirei para mim, e eu quero que você reflita também dessa palavra nesta noite, é aonde está a minha e a sua deficiência. O Senhor disse: Efatá, abre-te. Abre a porta do milagre. Aquele homem veio dentre a multidão e o tiraram ele da multidão e levaram até Jesus para ser curado. Então, o que eu e você precisamos fazer para que o Senhor nos toque nesta noite? O mesmo Deus que curou aquele homem, aquele dia, que tocou, o Senhor não impôs a mão, o Senhor o tocou. Tocou nos seus ouvidos e tocou na sua boca. Aonde nós estamos gagos, nós podemos estar gagos, debilitados ao falar com Deus. Às vezes não estamos conseguindo falar com o Pai. Estamos gaguejando para falar com o Pai. E nesta noite eu quero que você venha declarar na sua vida: Efatá. Peça ao Senhor para fazer um milagre. Se o milagre ainda não veio, é porque ainda não é a hora certa. É um processo. E esse processo nós temos que passar por ele, dando glória a Deus. É fácil? Não é não. Não é, porque eu passo por esse processo. Mas eu preciso adorar o Senhor, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Vamos adorar o Senhor. Eu quero que você adore o Senhor de todo o seu coração. Não olhe para Rosana, olhe para o Senhor Jesus e declare: Efatá, Senhor, abre a porta dos céus. Toca na minha vida, toca nessa enfermidade. Eu não sei onde é essa enfermidade que você está sentindo, mas o Senhor sabe e você sabe. Declare com toda a força, com toda a fé que você tem no teu coração. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse cântico de louvor e adoração. Efatá. Aleluias.
Jesus ia se aproximando e trouxeram-lhe um homem que não podia ouvir e também falava com dificuldade. Tamanha era sua necessidade. É bem assim na vida da gente. Tem coisa que não anda e aquilo que anda funciona mal. É nessa hora que Jesus faz a diferença. É só sair da multidão pra Ele operar. Abra a porta do milagre, abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, Efata. Abre a porta do milagre, abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, Efata. Aleluias. Se for preciso, saia da multidão para falar com Deus. É nessa hora que Jesus faz a diferença. É só sair da multidão para Ele operar. Abre a porta do milagre, abre os céus para mim, Senhor. A minha alma está clamando, Efata. Abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, Efata. Na língua do homem, depois cuspiu e também tocou em seu ouvido. Suspirou, olhou para o céu, declare e declarou: Efata, Efata, abre-te, abre-te, Efata, Efata, Efata. E o ouvido ouviu, a boca falou, sem dificuldade. O homem foi curado, ele foi curado, ele foi curado. Você também vai ser curado nesta noite. Você também vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado nesta noite. Abre a porta do milagre, Deus. Abre os céus pra mim, Senhor. A minha alma está clamando, Efata. Efata. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Equipe de louvor. E obrigado por essa rica oportunidade de estar na casa do Senhor, adorando a Ele. Glória a Deus, aleluia, graça e paz, igreja. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, entoando cânticos, louvores que engrandecem ao nosso Deus. Que o Senhor possa abrir todas as portas, que o Senhor possa fazer o milagre que você precisa, em nome de Jesus, nessa noite. Vamos celebrar ao Senhor enquanto você traz o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor. Nós vamos o adorar, declarando que Ele é o Deus que nós amamos, o Deus que não mede esforços, que vence as nossas batalhas, que luta as nossas guerras, em nome de Jesus.
se inclina só pra me ouvir. Deus que nunca viu um problema impossível. Esse é o Deus que eu amo. Deus que nunca me desamparou. Deus que nunca erra. Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que nunca me desamparou. Deus que nunca me desamparou. Deus que nunca erra os seus alvos. Deus que perdoou os meus pecados. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que vence as batalhas. Deus que entra na fornalha. Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai. Deus que manda fogo. Deus que torna tudo novo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que entra na fornalha. Deus que vence as batalhas. Deus que acerta a pedra no gigante e ele cai. Deus que manda fogo. Deus que torna tudo novo. Esse é o Deus que eu amo. O Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que eu amo. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. O Deus que luta as batalhas, que vence. Que o Senhor possa vir nessa noite nos abraçar com os teus braços de amor. Que nós possamos voltar à inocência de uma criança. Adorar o Senhor por tudo que Ele é. E não pelo que Ele pode nos dar, por aquilo que Ele pode fazer. Mas o adorar por Ele ser o nosso Deus, por Ele ser o nosso Salvador. Pela graça do Senhor em nossas vidas. Que Ele possa nos abraçar nessa noite em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado
teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência, voltar à inocência e acreditar em ti. mas às vezes sou levado, Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Posso viver longe do teu abraço. existe outro que se compare a ti. Para sempre e para todo sempre Ele é Senhor. Sobre todas as coisas, Tu és o nosso Deus, Pai. E nós queremos cantar em uma só voz: quão grande é o meu Deus. Com sua voz.
Jesus Cristo é o Senhor. Graças te damos, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Porque o seu amor é imensurável, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, e te adoramos neste lugar. Que o Senhor continue falando e ministrando a tua palavra e o teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. Eu quero só convidar as mamães para colocar para as crianças neste sábado às 17 horas a nossa última live infantil do ano. Se Deus quiser, ano que vem nós voltamos já com as salas presenciais. Então vai ser a nossa última live do ano infantil às 17 horas. Peço para as mamães colocar para as crianças assistir, para nós estarmos adorando e aprendendo do Senhor neste sábado. Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui, os que nos acompanham pelas redes sociais. Lembrando que sexta-feira nós temos oração às 19 horas e no domingo às 18 horas nosso culto de celebração ao Senhor. De antemão avisando os irmãos que a ceia desse mês de dezembro, ela ficou para o primeiro domingo, dia 6, devido no segundo domingo nós vamos ter o aniversário da igreja, vai ter várias atividades. Então, os irmãos já estejam preparados que a ceia nesse mês de dezembro é no primeiro. Amém? Peço para os líderes que estão presentes aqui, no final eu queria deixar uma palavra para a sua vida, bem rapidamente, para a gente decidirmos algumas coisas. E os que não vieram, a gente vai estar colocando no grupo da liderança alguns direcionamentos já para nós já estamos em execução acerca do aniversário da igreja. Amém? Queridos, sem muita demora, eu queria deixar uma palavra para a sua vida no livro de Juízes capítulo 6. Verso 11. Vamos ler alguns versículos para a gente não... Juízes capítulo 6, verso 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse-lhe: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e pão asmo e de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse-lhe: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre essa penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha
e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Verso 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse-lhe: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertencia aos abizerritas. Gideão destrói o altar de Baal. Verso 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de ídolo que está junto ao altar. Edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo desse balaúrte, e camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto como a lenha do poste do ídolo que vieram a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste do ídolo que estava junto dele cortado. E o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrado-vos vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenta contra ele, pois ele derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abizerritas se juntaram após ele. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Ásia e a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só desta vez. Rogo que mais desta vez, faça eu a prova com a lã, porque só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Senhor, nesta hora me coloco diante da tua presença, Senhor. Ó Deus querido, o Senhor sabe as minhas condições, o Senhor sabe que eu sou homem, que eu sou um homem limitado, Senhor. Mas eu sirvo a um Deus que tem todo o poder e toda a glória e toda a honra. Senhor, por isso eu peço que o Senhor me usa, Senhor. Ó Deus, para a honra e glória do Senhor, para trazer a tua palavra. Porque a tua palavra são palavras de vida eterna. Ela produz mudança na vida das pessoas. Ela produz milagres, edificação, salvação, restauração de vidas. Por isso, neste momento, Senhor, ó meu Deus, usa-me, Senhor, como um mensageiro da tua palavra, um atalaia, Senhor. Ó Deus, um arauto de ti, Senhor. Eu peço que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre a minha vida nesta hora, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos? No capítulo 6, bem no início, conta que Israel, eles estavam entregues nas mãos dos midianitas, né? Os midianitas, para quem não sabe,
são os descendentes dos filhos de Abraão com Quetura, a mulher que Abraão teve depois de Sara, né? Depois que Sara faleceu, ele se casou novamente e teve filhos. E esses são os descendentes que são os midianitas, né? Não era só, além dos midianitas, havia os amalequitas, né? Que eram descendentes de Esaú. Então essas pessoas, esses povos se levantaram contra Israel, porque agora eles estavam no tempo que Josué já havia conquistado, e agora está no tempo da conquista da terra. Eles estão ali, já estão produzindo, já estão, né, tendo as suas lavouras. Mas havia outros juízes que se levantaram nessa época, né? E agora Gideão está sendo esse juiz que Deus está levantando para trazer livramento sobre o povo. O povo, né, infelizmente, o povo se distanciou de Deus e fez aquilo que era mal aos seus olhos, né? E isso fez o quê? Com que Deus entregasse ele na mão dos midianitas e dos amalequitas, que era um grande número. E quando os israelitas eles produziam as suas lavouras, e quando fosse a hora de colher, eles vinham, saqueavam, tocavam fogo nas casas e causavam maior destruição. E a Bíblia fala que eles vinham como gafanhotos, porque era uma grande quantidade dessas pessoas, desses guerreiros que já vinham fortemente armados e causava destruição. Mas por que isso aconteceu? Deus permitiu com que isso acontecesse, porque eles se afastaram de Deus. Então a gente já vê que a apostasia espiritual, o esfriamento na fé, que muitas vezes a gente deixar de servir a Deus e servir a outros deuses, já era comum já também com o povo de Israel, né? Já é uma coisa que já era lidada já no antepassado, as pessoas se afastarem de Deus. Nós vimos isso logo depois do dilúvio, quando aqueles homens maus se levantaram, né? Eram homens, né, amantes de si mesmo. Houve ali uma destruição e Deus arrependeu-se de ter criado o homem. Veio o juízo, veio Noé, né, criando a arca, pregando por 100 anos para aquelas pessoas, né? Mesmo assim eles não ouviram a voz de Deus e só a família de Noé foi salva. E a Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, justo, mas que também lá no final, depois que ele saiu da arca, ele fez uma vinha e tomou vinho e se embebedou, ficou nu na tenda. O seu filho descobriu a sua nudez, Cão, né? E ali ele foi amaldiçoado. E os descendentes de Cão são os descendentes ali dos cananeus, né? Desse povo que habitava ali na terra da promessa de Deus. Então nós vimos que o homem, ele tem uma natureza pecaminosa, né? Que está nele encravada, que isso nós só podemos vencer através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo habitando em nós, moldando, fazendo de nós cada dia pessoas semelhantes ao Senhor. Então nós vimos que quando o povo se voltava para Deus, Deus trava livramento. Aqui é logo após o povo sair do Egito. E aqui eles se queixam também. Quando começa ali essa opressão, eles estavam tão amedrontados que eles se escondiam em cavernas, em covas, né, que a Bíblia relata. Eram cavernas escondidas na montanha. O povo estava amedrontado quando os midianitas vinham, que eles causavam destruição. Até o próprio Gideão, ele está no lagar, que é um lugar de pedra onde se prensa a uva para fazer o vinho, né? E o lugar certo de malhar é na eira, num lugar alto, onde bate o vento para abanar, para jogar a palha para cima e sair, né, o trigo ser ali limpo. Então até o próprio Gideão está com medo. Então eles estavam amedrontados. E ao mesmo tempo eles estavam culpando a Deus por causa dessa desgraça que veio sobre eles, né? Esse mal que veio sobre eles. E aqui acontece também conosco. Às vezes nós fazemos as coisas que desagradam a Deus e as coisas começam a dar errado para nós. E aí o que é que nós fazemos? Nós culpamos a Deus. Algumas pessoas culpam a Deus porque as coisas estão dando errado para ela, porque às vezes ela está doente, porque ela está sem dinheiro, né? Porque o casamento não está bem. Mas por quê, irmãos? Porque não tem prosperidade fora da presença de Deus, irmãos. Você pode passar lutas, provações, mas quando você está debaixo do teto da cobertura, debaixo das asas do Senhor, Ele te dá o livramento, Ele te envia a provisão, Ele cuida de nós. Então, queridos, quando você está guerreando as guerras do Senhor, saiba que há despojos,
que há vitórias, que há bênção, né? Mas tem lutas que nós sabemos que são lutas que é o diabo que envia, e há lutas também que nós causamos diante da nossa natureza pecaminosa. E aqui é isso. O povo está padecendo porque desobedeceu a Deus. É como aconteceu com Jonas, né? Jonas queria ir para Tarsis, ele não queria ir para Nínive pregar o evangelho lá. E o que aconteceu? Uma tempestade se levantou contra Jonas. Quando nós temos o propósito do homem, é fora o propósito de Deus, Deus envia a tempestade para endireitar o nosso barco da nossa vida e nos conduzir ao propósito dele. Porque os planos dele são maiores e melhores do que os nossos, né? Deus corrige o filho que ele ama, né? Ele deixa a gente ir até uma certa distância, mas depois ele puxa a corda bem devagarinho ou puxa de uma vez, né? E aí a gente se assusta às vezes com o tranco que a corda depois no final dá, né? Mas dá. Mas por quê? Porque Deus não quer nos perder, Ele não quer perder a nossa alma. Então Ele permitiu que Israel por 7 anos padecesse essa necessidade. Mas a Bíblia fala que o povo começou a clamar agora. Quando as coisas começaram a dar errado, eles se lembraram de Deus. Como tem algumas pessoas, irmãos, que às vezes só vêm em busca da bênção de Deus, mas não querem ter aliança, não querem ter compromisso, não querem ter uma vida transformada por Deus. Só vem quando a barriga dói. Queridos, mas a barriga dói, vai sempre doer fora da presença de Deus, porque fora da casa do Pai você não tem abundância, como o filho pródigo descobriu fora, né? Na casa do Pai você tem prosperidade, na presença de Deus você tem prosperidade, né? Deus cuida de nós, porque nós somos filhos, né? É como uma criança pequena, não precisa trabalhar, o pai e a mãe têm que trabalhar para dar o sustento, e assim é Deus também. Quando nós estamos na casa dele, debaixo da cobertura dele, ele tem compromisso conosco e nos sustenta. Então agora o povo está clamando a Deus, pedindo socorro, né? Eles haviam se esquecido de Deus, começaram a servir outros deuses, fizeram aquilo que desagradava a Deus. Agora eles se lembraram e começaram a clamar. Clamar de uma forma às vezes até acusando Deus, porque o mal veio sobre eles, né? E Deus diz assim, levanta o quê? Um profeta. Antes de Gideão, a Bíblia fala que Deus levantou um profeta. E Deus sempre faz assim, Amós 3:7. Deus não faz nada a ninguém sem antes ele falar com seus profetas. Saiba de uma coisa, Deus nunca envia um juízo para ninguém se a pessoa não está sabendo. É igual um pai fala assim, olha meu filho, você para de fazer isso aqui, essa bagunça, porque senão você vai levar umas palmadas. Primeiro avisa, aí se teimar, o juízo vem. Então Deus é assim, irmãos, Ele avisa. Deus não faz as coisas aleatoriamente, né? Não já chega batendo, não. Ele sempre levanta profetas, Ele sempre levanta pessoas, Ele sempre levanta uma palavra sobre Israel. E aí eles começaram a queixar, olha, mas o Senhor fez maravilhas, tirou a gente lá do Egito, a gente já foi tão abençoado, por que agora a gente está padecendo essa situação? Aí Deus fala, olha, vocês fizeram aquilo que me desagradou, vocês saíram da minha presença, vocês começaram a servir outros deuses, vocês se apostataram da fé, começaram a adorar Baal, a adorar Azer. E o que aconteceu? Deus, para não deixar aquele povo cair em idolatria, porque os demais habitantes eram assim, e Deus queria um povo peculiar, um povo que adorasse Deus em espírito e em verdade, que não seguisse uma imagem, que não seguisse um poste sagrado, mas seguisse um Deus que é santo. E o que Deus fez? Permitiu, irmãos, permitiu, não foi que Deus enviou, Deus permitiu. Então Deus nunca envia uma aprovação, Deus permite, irmão, porque o mal está nos rodeando. A Bíblia fala que o diabo está como um leão, nos rodeando, buscando a quem possa tragar. Sabe por que ele está rodeando, irmãos? Porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso derredor. Mas quando nós pecamos, nós abrimos uma coisa no mundo espiritual que se chama brecha. É como você dormir com a porta aberta
numa cidade, uma vila, um bairro onde tem assaltante. Você deixa o portão aberto e a porta aberta. O ladrão vai com certeza, e vê uma televisão ali na sala, ele vai entrar lá para pegar. Então a brecha, o pecado abre a brecha, dá legalidade para o diabo agir. Então o pecado, a iniquidade abre a brecha para o diabo agir, né? Porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então às vezes Deus não pode envolver naquela situação enquanto o pecador não se arrepender e não se voltar para Deus, né? E ter o seu pecado lavado pelo sangue de Cristo. E aí o que acontece? O pecado dá legalidade para o diabo agir. E foi o que aconteceu aqui, já no Velho Testamento já está mostrando isso aqui. Que deu uma legalidade para que os midianitas fossem ali e saqueassem eles. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí uma brecha foi aberta, agora eles estão ali. Agora eles estão começando a se voltar para Deus, né? A Bíblia fala que se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora eles estão clamando pelo socorro de Deus, irmãos. E você vê como que Deus é justo e Deus é amoroso com seus filhos. Eles viram que o povo estava mal, Ele enviou o juízo veio até ele, né? Porque o Espírito Santo veio convencer o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo, né? A justiça está em Cristo Jesus, mas sabe que é um juízo eminente. Agora, eles voltam, clamam a Deus, e Deus fala com eles: olha, isso está acontecendo por causa disso. É igual um pai, às vezes vai corrigir o filho: olha, você está sendo corrigido porque você fez isso aqui. E Deus fala com ele. E aí, agora eles estão sabendo por que eles estão padecendo aquilo. Agora Deus vai providenciar a solução. Deus levanta um homem, chega até um homem chamado Gideão, filho de Joás, da tribo de Manassés, e fala para ele assim, ele está lá, malhando trigo, no lagar, naquele lugar apertado de pedra, escondido, mas está malhando o trigo, está com medo, tá? Senão não estava ali, estava na eira, ele estava com medo, mas mesmo assim ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de produzir. Sabe, às vezes a gente pensa assim: poxa, por que Deus me chamou? Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho casa para cuidar, eu tenho filho para cuidar, tenho pai para cuidar, eu tenho emprego, eu tenho tantas coisas, às vezes eu faço tantas coisas às vezes dentro da igreja, da casa do Senhor, na obra de Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus nunca chama pessoas desocupadas. Deus sempre chama a pessoa certa. Deus sempre chama a pessoa que vai realmente trabalhar na obra dele. Deus não chama pessoas preguiçosas, pessoas sem responsabilidade, pessoas que mesmo com medo, né, que se acovardam. Não, ele estava com medo sim, mas ele estava ativo na obra de Deus. Uma outra coisa eu queria deixar aqui sobre o lagar. Queridos, eu falei sobre o juízo. Nós estamos vivendo uma geração agora que as pessoas estão vivendo numa condição de pecado e elas não tomam posicionamento. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está tendo uma paciência tão grande, às vezes Deus está esperando aquele filho tomar, né, se despertar, né? Aí a pessoa pensa assim, algumas pessoas: eu estou no pecado, estou fazendo as coisas que desagradam a Deus, mas eu ainda tenho comida, eu estou prosperando, eu estou tendo finanças, eu estou tendo casamento, né? E assim por diante. Aí a pessoa tem uma visão assim: olha, eu estou no tempo da graça, né? Deus me perdoa, vai na última hora eu me arrependo, né? Mas o lagar fala do quê? O juízo não vem, um juízo grande, assim, de você chegar morrido, né? Ou até Deus tirar um filho, uma coisa pior ainda. Mas o lagar é uma coisa limitante. É só um quadrado que você fica de pedra. E quer dizer o quê? Que a vida daquela pessoa que ainda não tomou uma decisão de consertar a sua vida, de consertar o seu altar,
de deslanchar, de romper, debaixo de uma palavra que Deus tem, a vida daquela pessoa é uma vida limitada. Você tem um carrinho para andar, você tem uma casa, né? Tá bom, irmãos. Às vezes você está com uma doença há anos. Não, essa doença aí é porque já todo mundo da minha família já teve, né? E eu acho que eu vou morrer com essa doença. Acho que Deus quer que eu tenha essa doença. O que o povo falou? É por causa de Deus. Mas não, querido, Deus não tem essa vida para ninguém. Deus tem uma vida abundante. Deus quer transbordar as nossas vidas. Só que nós colocamos muitas vezes as nossas incapacidades, as nossas limitações em Deus. É porque Deus não está fazendo. Porque Deus não quer fazer isso na minha vida. Mas não se volta para si e diga assim: Deus, o que eu estou errado? Aonde que eu tenho que arrumar um altar? O altar significa o que, irmãos? É lugar de adoração. É lugar de onde você oferta também. Por que às vezes talvez eu estou adorando a outros deuses? Eu estou amando mais o mundo lá fora. Eu estou amando mais a minha família. Eu estou amando mais o meu emprego, os meus sonhos. Ofertar quer dizer gasto, quer dizer que você está empenhando forças, dinheiro, recursos, tempo, naquilo que não é para você fazer. E muitas vezes nós estamos ali, às vezes aguardando promessas de Deus há anos, mas nós não voltamos para o altar da nossa vida e dizemos: aonde, Deus, eu estou errando? O que eu preciso consertar? E aí a gente vive numa vida limitada. As finanças não rompem, o casamento não rompe, parece que aquela vida ali que está vivendo só por viver mesmo. Não, irmãos, Deus tem uma vida abundante, uma vida plena para nós. Deus quer fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos e operamos no poder que opera em nós. Deus quer te abençoar, porque Deus conhece o teu coração e sabe que você vai abençoar outros, que a sua família vai ser abençoada através da sua vida, que você vai abençoar outras pessoas. Mas muitas vezes a gente fica limitado por causa disso, umas situações ainda o nosso altar está desarrumado. A Bíblia fala, queridos, que o que aconteceu? Gideão, ele recebe uma palavra, né, para ir arrumar o altar, ir lá e até lá no poste do seu pai, lá no altar que o seu pai tinha, e tinha um boi lá, que era para sacrificar para Deus? Não, era para Baal. Havia postes, o altar que era de sacrifício para Deus estava sendo para quem? Para Baal. E todos aqueles moradores daquela cidade já estavam apostatados da fé. Então olha a decadência espiritual, um povo que serviu ao Deus vivo, Deus de Israel, agora está servindo a Baal. Então o altar estava todo desconcertado, ele estava servindo a outros deuses. Mas primeira coisa, antes de Deus fazer aquilo que ele precisava fazer na vida de Gideão, ele precisou o quê? Consertar o altar. Gideão, que era medroso e tudo, fez o que de Gideão? Vai lá e derruba os ídolos, os postes sagrados, né? Mata o segundo boi do seu pai, né? E oferece para Deus, conserta o altar e oferece para o Senhor. Então, querido, Deus tem planos para mim e para você, mas a primeira coisa que nós precisamos é consertar o altar da nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa vida perante o Senhor. Nossa vida nós precisamos consertar, irmãos. É isso que é o problema de muitas pessoas hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não querem consertar o altar. Quer procurar uma igreja onde tem um profeta que vai consertar por ele, mas não quer arrumar a sua vida. Quer receber uma profecia e os problemas subindo um passe de mágica. Não é assim, querido. Porque antes de Deus querer nos abençoar, Ele quer nos transformar na própria bênção dEle. O Senhor diz, por que para Abraão? Se tu uma bênção.
Sabe, Deus não quer te dar só a bênção, Ele quer que você seja a própria bênção. Tudo que você tocar vai prosperar. Pessoa vai precisar de ajuda, você vai ter para dar. A pessoa está enferma, você vai liberar uma palavra, aquela pessoa vai ser curada. Você vai pôr as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Onde a planta dos seus pés pisarem, ali o Senhor quer te dar como herança. Por quê? Porque Deus falou para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, né, e ser tu uma bênção. Esse é o segredo, irmãos. Não é você receber as bênçãos, é se tornar a própria bênção. Mas só que ninguém quer, porque é difícil, porque exige renúncia. Agora ele tem que fazer um sacrifício. Gideão agora tem que ir lá destruir o ídolo do seu pai, né? E às vezes ver a ira do seu próprio pai, dos moradores daqueles lugares. Mas Gideão, ele resolve fazer aquilo que Deus decide. Com medo, ele vai à noite, pega 10 homens, ele não vai sozinho, e faz aquilo que Deus faz. Manda ele fazer. Então ele está vencendo. Ele está vencendo. O processo está acontecendo. E ele vai e sacrifica o boi. E o que acontece? No outro dia, todos os moradores já de madrugada viram aquele ali. Eles queriam matar Gideão para defender Baal. Aí naquele momento o pai, em vez de condenar o filho, não. Agora a restauração está na família, irmãos. Deus não quer só consertar a minha vida, não. Deus quer consertar a nossa família também. Deus quer consertar o altar da nossa família. Deus quer restaurar a minha, a sua vida, através de mim e você. Ele quer restaurar o altar da sua casa. Se talvez, querido, sabe por que a Bíblia fala aqui que Gideão, ele diz assim: eu sou o mais pobre da minha casa. Minha tribo é a mais pobre. Por que ele era pobre? Porque eles, em vez de ofertarem para Deus, estavam ofertando para Baal. Muita gente fala assim: igreja só sabe pedir dinheiro. Tem muito pastor rico. Mas, irmão, toda a religião que você for, se for do lado do ocultismo, eles pedem também. Eles pedem sacrifício de animais. Eles pedem dinheiro. Eles pedem bebidas. Eles pedem cigarro. Eles pedem tudo também. Pede até sacrifício de pessoas humanas, de crianças. Então, você vê o sinal da oferta. O que a oferta faz? Porque Gideão, primeiramente, ele recebe a promessa que Deus ia livrar Israel. O que ele faz? Ele oferece uma oferta, um caldo, uma efa de farinha, que era 30 quilos de farinha. Ele oferece. E o anjo do Senhor era Jesus. Quando é anjo com a letra maiúscula, é Jesus. É uma teofania. Jesus aparece numa forma de homem, numa forma angelical, para um homem. Porque depois que ele viu que ele aceitou a oferta, ele esperou, ele colocou, fala: não, coloca aqui. Ele esperava que era um homem normal e iria comer aquela comida. Mas pelo contrário, o fogo desceu e lambeu aquilo e ele sumiu, evaporou. Então ele viu algo sobrenatural acontecendo, e ali ele viu o anjo do Senhor, viu eu face a face e não morri. Como Moisés viu o Senhor, não a face do Senhor, porque ele temeu, porque o Senhor disse para o quê? Para Moisés: entra na fenda da rocha. Então agora ele tem a certeza que ele viu a face de Deus, e que o Senhor aceitou a sua oferta, porque ele recebeu uma promessa de Deus. Querido, nós temos promessas de Deus, mas nós temos que estar dispostos a ofertar algo para Deus. Nós só queremos ganhar. Ofertar não é só dinheiro, não. É ofertar seu tempo, ofertar a sua vida.
O que ofertar os seus sonhos, abrir mão dos seus sonhos, dos seus prazeres. Porque nós temos uma cultura, que eu já disse, seus amados, de só ganhar. Desde criança nós já choramos para ganhar leite, ganhar colo, ganhar tudo. Só que na cultura do reino é diferente, irmãos. Quanto mais você abrir mão, quanto mais você ofertar, quanto mais for a sua vida de entrega, de oração, de jejum, mais tempo que você orar, Deus vai fazer coisas maiores através da minha e da sua vida. É a disposição de quanto você está disposto a entregar. A missionária Gabriela Lopes fala sobre isso, que as pessoas não sabem porque hoje ela está assim, mas não sabem o nível de entrega que teve ela e a família dela. Então, quanto mais a gente está disposto a entregar, Deus vai fazer coisas maiores por nós. Quanto for maior o nível de entrega, maior será a bênção. Primeira oferta foi uma oferta para selar a promessa. A outra foi o quê? Uma promessa maior. Ele pede uma oferta maior. A segunda promessa fala de boi. Boi significa domínio territorial. O sacrifício de um boi é um sacrifício grande, por exemplo, se fosse no espiritismo, no ocultismo, porque é um animal grande, tem muito sangue. A Bíblia fala que Salomão sacrificou 1000 bois. Hoje as pessoas do Brasil estão sabendo quanto que vale um boi, uma vaca, um bezerro. Está vendo que hoje está caro, né? Lá no Japão, irmãos, eu não vi nenhum boi, nenhuma vaca. Só vi uma vez um lugar bem distante. Lá um boi e uma vaca é 1 milhão de ienes, o valor de um carro Fit, por exemplo, um Honda Fit. Você vê o valor. Lá ninguém come carne assim de monte igual nós assim vemos. Lá os japoneses mesmo comem numa bandejinha bem pequenininha. Você vê o preço de que é carne. Então, você vê que é caro. Agora aqui nós estamos vivendo uma realidade igual a outros países, que o gado não está sendo tão normal porque está exportando. Então é um sacrifício que custa. Mas um sacrifício que capacitou agora Gideão, que era o quê? Medroso, que se sentia incapaz, que estava num estado de pobreza. Então estava sobre a família dele uma maldição de pobreza que foi quebrada. Quando eles consertaram o altar, ofertaram para Deus o sacrifício, o que aconteceu? Deus começou a mudar a história de Gideão. Começou a mudar a história dele. Então você vai vendo que é um processo, irmãos. É um processo. Ele tinha o quê? O que incapacitava ele a fazer aquilo que Deus tinha, a palavra que Deus tinha dele, na vida dele? Deus falou o quê? Vai na tua força que eu vou te livrar, Israel, ser um homem valente. Deus já via Gideão assim, mas ele não se sentia assim. Qual foi a palavra de quarta passada? Assim como você imagina na sua alma, assim será. Então, querido, muitas vezes o que impede a gente de viver uma coisa maior de Deus, de ser um empreendedor. Eu estava conversando com o pastor Luiz sobre isso. Quem é empreendedor, irmãos, às vezes não tem estudo, às vezes. O máximo tem sabe ler ou tem uma 5ª série. Os grandes homens ricos não têm faculdade. Mas eles têm coragem de empreender. Eles têm visão para empreender num negócio e se tornam ricos. E comandam pessoas que são inteligentes, que são graduados. Mas por que eles fazem isso? Porque eles não têm medo. Quem veio para o estado de Mato Grosso anos atrás, que veio arriscar aqui ser um agricultor, né? Ser um fazendeiro, como meu pai tinha esse sonho, mas não deu certo. Mas ele teve uma oportunidade também, mas parece que aquela situação abateu ele, de não ter dado certo a primeira vez. Mas tem pessoas que mesmo com dívidas, eles continuaram plantando, empreendendo, abrindo áreas e tal. Hoje são as pessoas mais ricas desse estado de Mato Grosso. Por quê? Porque não tiveram medo. O medo nos limita, porque o medo é uma incapacitação
O medo traz incapacitação para fazer algo. O medo, por exemplo, de subir nesse púlpito, pegar esse microfone e falar de Jesus. Hoje eu já estou mais de 20 anos pregando, mas teve vezes que eu fiquei sem palavras, que eu falei já coisas que não devia. Mas o medo não me parou. E é assim que a gente vai vencendo, porque o verdadeiro amor expulsa todo medo. Então, a incapacitação, o medo te traz incapacitação. Medo de você ir nadar num lugar mais fundo. Medo de você pular de paraquedas. Medo de andar de avião, que coisa boa andar de avião. Mas tem gente que não anda. Prefere ir daqui 1.500 quilômetros daqui para São Paulo. Ir lá para o Nordeste de ônibus, mas não vai de avião nem amarrado. Porque tem medo. E já é gostoso passar esses medos de avião, irmãos. Eu já acho bom na hora que sobe, que desce. Somente quando está chovendo, tem uma turbulência, é mais emocionante. É igual aquela rodas, né? Andar naqueles brinquedos, né? Então, querido, o medo traz incapacitação. Mas o que Deus tinha sobre ele? Uma palavra. Uma palavra. Ele não acreditava, mas Deus acreditava. Sabe, querido? Deus já liberou palavras sobre a minha e a sua vida. Só nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. E você viu como que Gideão, ele foi ali, ele não se sentia capaz, mas Deus estava insistindo com ele, né? Fez várias provas, lambeu ali o holocausto dele, a primeira oferta, a segunda oferta, ele não morreu por Baal, que o seu pai ali fez, né, defendeu ele, dizendo se Baal podia se defender, porque que o juízo venha sobre Gideão. Até chamaram ele de Jerubaal, que ele estava contendendo contra Baal, e nada aconteceu com ele. Ele pede a prova da lã, ele pede por 2 vezes, né? E ele sabia na última que ele estava errado, né? O Senhor não se ire comigo. Então ele tinha dificuldade com o medo, a incapacitação e a incredulidade. Porque, irmãos, quando a gente tem medo, a gente se sente incapaz, a gente não tem fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Creio que Ele existe é galardoador do que buscam. Porque a fé é o que nós precisamos para a minha e a sua vida mudar assim de um 360 graus. Uma coisa tão pequena, como a Bíblia fala, que um grão de mostarda pode fazer com que o monte se mude de lugar e atirar no mar. Você vê como que a fé é poderosa. Ela é poderosa. Mas quando você tem medo, você se sente incapaz, você se torna incrédulo. Mas mesmo assim, Deus estava caminhando com ele, andando com ele, né? Caminhando, andando com ele. E aí o que aconteceu? Ele foi vencendo cada etapa. E aí, quando ele recebe a oferta, o Espírito do Senhor se apodera dele. E ele, que era sozinho, agora se junta mais de 32 mil pessoas. Então agora ele vê o quê? Que Deus era com ele, e que Deus podia mover os céus e a terra, e todos daquelas tribos todas que estavam com medo também como ele, simplesmente com o toque do chofar, chamou todas aquelas pessoas. Então agora ele estava dizendo assim: olha, maior é o que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Que agora ele dispôs todas as pessoas daquele lugar, que ele pode mudar os céus, a terra e tudo que nele há para se cumprir o propósito na minha e na sua vida. Que ele pode chamar toda a população de Rondonópolis, toda a população do estado de Mato Grosso, do Brasil, das nações. Mas ele está dizendo que tem gente demais. Você está se achando gente demais, muita capacitação, muito dinheiro pode trazer o quê? Orgulho, altivez. E você vai se esquecer. Deus ia fazer, mas a Bíblia fala que Deus queria que a glória fosse dele, porque ele não divide a glória com ninguém.
Era só isso que ele precisava fazer. Era se colocar diante de Deus e glorificar o Senhor, porque a glória era dele. Aí o que ele faz? Olha, quem tiver medo, quem tiver com medo, quem não quiser ir, pode ir embora. Foi embora 22 mil, ficou 10. Mas você nota que Gideão também estava com medo, então era para ele ir embora. Mas Deus tinha um plano com ele, irmãos. Deus queria curar ele do medo. Deus queria pegar uma pessoa improvável e fazer uma pessoa que através da vida dele o nome do Senhor fosse glorificado até os dias de hoje. Então, querido, não se sinta fraco. Se você se sente fraco, cansado, saiba de uma coisa: quando estou fraco, estou forte. Apóstolo Paulo disse isso. Então agora a coisa está melhorando. Por quê? Agora está com 10 mil. 10 mil, ele diz: olha, já tem gente demais. Ele faz uma prova: quem for na beira do rio e ajoelhar e beber a água, esse você tira a parte. Mas aquele que pegar e beber a água como um cão, lamber a água, não se ajoelhar, levar a mão, e pôr na boca, sem se ajoelhar, esses estão separados. E foram os 300. Se há uma lógica para isso, era que as pessoas talvez poderiam beber de uma forma diferente. Porque a grande maioria bebeu o quê? Se ajoelhou e... Então ela estava despreparada para um ataque, para algo. Então, queridos, Deus quer que nós façamos coisas diferentes. Deus te chamou, querido, para você ser diferente. Nós somos chamados para fazer a diferença. Você pode trabalhar no mesmo negócio que muitos daqui dessa cidade fazem, mas Deus quer te dar uma estratégia para você fazer algo novo, algo inédito, algo revolucionário. Então esses 300 eram pessoas diferenciadas, e era só isso que ele precisava, de 300 homens corajosos, homens que tinham essa capacitação para fazer coisas diferentes. E aí o que aconteceu? Aí foi desenrolando a história. Aí ele já pegou aquele grupo e foram, com armas? Não. Com buzinas, trombetas, cântaro, e o fogo dentro do cântaro. Aí Deus pegou e falou para Gideão: olha, você está com medo ainda? Pega o teu servo e vai até lá o acampamento. Aí quando ele chegou aos arredores do acampamento, um homem disse que teve um sonho, um dos soldados, que um pão rolava, consumindo todos daquela tribo, daqueles midianitas. E aí eles pensaram o quê? É a espada de Gideão. A Bíblia fala o quê, irmãos? Que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Então Jesus ia ali à frente para destruir os inimigos. Aí Gideão ouviu aquela conversa. Aí agora sim, agora ele adora a Deus. Agora ele adora a Deus, irmãos. Chega um momento, querido, que você vai sendo incrédulo, mas você vai continuando, você vai prosseguindo e você vai sendo curado. Talvez a tua fé hoje é pequena, como a minha fé há anos atrás era pequena. Mas, querido, é de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória que você vai crescendo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode ainda às vezes não ter a fé para alcançar coisas grandes ainda, mas continue vindo à casa de Deus, continue sendo ministrado, porque quando você sai da presença de Deus, você se torna incrédulo, você não acredita mais em nada, você fala até mal dos crentes da igreja, irmãos, e você vai esfriando na fé. Mas quando você está na casa de Deus, mesmo você vem se arrastando aqui, mesmo você está passando a pior situação da sua vida, mas você recebe a palavra de Deus, e a Bíblia diz que pela palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, que nós adquirimos fé. Agora ele adora o Senhor, e agora sim, agora ele tem a plena convicção. Você vê como que Deus vai trabalhando por etapas na nossa vida? Agora trabalha na etapa da vida dele, que agora ele adora a Deus. Antes ele não conseguia adorar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé é impossível adorar a Deus, querido. Querido, e agora nesse momento ele levanta as mãos e adora o Senhor. Quando você tem essa convicção, quando você tem essa fé, agora ele pega os homens e fala assim: não, agora nós vamos atacar. E eles vão com os 300, com a buzina, com o cântaro, e chegam e quebram os cântaros, irmãos. E o que acontece? A Bíblia fala que houve uma confusão no arraial do inimigo, que eles começaram a se matar entre eles. E os que ficaram fugiram. E Gideão correu atrás dele, chamou outras tribos, e eles todos foram sacrificados, foram mortos. Por quê? Porque agora ele tem a confiança. Por que que agora ele tem a confiança? O Senhor venceu a primeira guerra. Por que que agora Gideão corre atrás de 2 príncipes deles? Porque agora ele está curado. Agora ele não é mais medroso. Sabe? O problema não é as coisas acontecerem ao nosso redor. O problema é a gente ser curado dentro de nós. A gente não ter mais medo. Não se sentir incapaz, complexo de inferioridade. Não se sentir mais, querido, não ser mais incrédulo. Sabe por que ainda as coisas ainda não aconteceram na minha e na sua vida? Talvez muitas coisas não aconteceram porque ainda a gente não foi curado dessas coisas. Mas Deus quer nos curar nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ore com fé. Se você tem ainda essas 3 características, se você ainda tem medo, você tem medo do futuro, medo do que vai acontecer, se você se sente incapaz, e se você ainda é incrédulo ainda, você não tem a fé para alcançar o que você quer, faça essa oração: Jesus, me cura nessa noite, me liberta. Senhor, nesta noite eu quero colocar-nos diante da Tua presença. Eu sei que se nós estamos nesta igreja, nesta noite, nesta casa de oração, e se essa palavra veio, ela tem propósito, porque a Sua palavra não volta vazia, ela faz o que é designada. Por isso, Senhor, nesta noite, através do Teu Espírito Santo, nos cura dos medos, dos traumas, das frustrações, das decepções que nós já tivemos na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, cura-nos do medo. Medo da água, do fogo, medo, Senhor, de não dar certo na vida, medo de os filhos se perderem, medo, Senhor, do marido abandonar, da esposa abandonar, medo, Senhor, da empresa falir, o medo de ficar desempregado, o medo de pegar o Covid, Senhor, o medo de ficar doente, o medo, Senhor, de se desviar da presença de Deus. Todo medo eu dou uma ordem que caia. Todos os espíritos malignos que têm colocado medo sobre as nossas vidas, eu determino no mundo espiritual que eles estão sendo destronados agora, na vida desta igreja. Pessoas que têm medo, Senhor, de exercer o ministério chamado, pessoas que têm medo de abrir um negócio próprio, pessoas que têm medo, Senhor Deus, de entrar num relacionamento porque já estão frustradas, medo, Senhor, de ter filho, medo, Senhor Deus, Pai, de vir, Senhor Deus, de assumir um compromisso na obra de Deus. Todo medo caia por terra agora. Espírito do medo, eu dou uma ordem, bata em retirada desse lugar, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vem ministrando agora poder, unção sobre a Tua igreja, vem trazendo cura, Senhor, vem liberando sobre esse lugar. Vento do Espírito, sopra, 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 sopra sobre esse lugar, Senhor. Vem tirando todo medo dessa igreja, vem tirando todo medo, Senhor, em nome de Jesus. Espírito do medo, eu te dou uma ordem, saia desse lugar. Medo, saia, medo do escuro, medo, eu te dou uma ordem, medo, sai desse lugar, porque aqui há homens e mulheres valentes de Deus, há Davis de Deus aqui nesse lugar. Vem trazendo coragem, ousadia. Muitas pessoas precisam de ousadia nesse lugar, inclusive nós precisamos ter ousadia de assumirmos a nossa posição em Cristo Jesus. Senhor, dá um espírito de ousadia para nós esse dia, ousadia para abrir negócios, ousadia para prosperar, ousadia para pregar a palavra,
Oh, Senhor, vem, medo vem saindo, ousadia vem chegando, coragem vem chegando sobre esse lugar. Eita, labachori, andalabassai, que andalamanaia. Coragem, um espírito de coragem, de valentia. Oh, aleluia. Senhor Deus, todo medo foi embora. Agora um povo valente nesse lugar, um povo corajoso, um povo que vai conquistar Rondonópolis para o Senhor Jesus. Um povo vai conquistar o estado de Mato Grosso, o Brasil, as nações, em nome de Jesus. Vem ministrando o Senhor também sobre a incapacitação. Vem tirando todo o complexo de inferioridade. Vem tirando, Senhor Deus, todos os traumas, Senhor Deus, gerados, Senhor. Pessoas, Senhor Deus, que se sentem incapaz, Senhor. Incapacitação, saia deste lugar em nome de Jesus. Espírito de incapacitação, em nome de Jesus. Se você se sente incapaz, saiba de uma coisa: quem capacita é Deus, é o Senhor que nos capacita. Então toda incapacidade sai agora e vem a capacitação do céu sobre esse lugar. Vem ministrando em cada vida agora a capacitação para gerir a sua família, a capacitação para gerir o casamento, a capacitação, Senhor, para educar os filhos, capacitação para gerir a empresa, capacitação para trabalhar naquele emprego, capacitação para exercer o ministério chamado de Deus, capacitação, Senhor, em nome de Jesus, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, para ser um bom pai, uma capacitação para ser ministro do Evangelho, Senhor. Oh, aleluia, vem trazendo capacitação sobre a sua igreja, Senhor. Senhor, eu oro também pelo espírito de incredulidade, que muitas vezes nos impede de alcançar as promessas que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Senhor, toda incredulidade saia do nosso meio. Meu Deus, como a igreja de fé está se levantando nesse lugar. Homens e mulheres de fé estão se levantando para fazer, Senhor Deus, a diferença. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós não vamos ser uma igreja como as outras, não. Nós vamos ser uma igreja diferenciada. Nós vamos ser diferenciados no nossa família. Nós vamos ser diferenciados, Senhor, nos negócios que nós empreendermos. Nós vamos fazer, Senhor, coisas diferentes no nosso emprego. Nós não vamos ser como os demais funcionários. Nós não vamos ser igual aos outros, porque nós somos exclusivos de Deus. O Senhor tem exclusividade comigo, com você. Deus tem exclusividade conosco. Deus tem coisas diferentes, coisas maiores, coisas tremendas sobre a nossa vida. Por isso nós não aceitamos a incredulidade em nada mais na nossa vida, em nenhuma área da nossa vida. Nós damos uma ordem: incredulidade, sai da nossa vida, em nome de Jesus. Show a incredulidade desse lugar, das nossas vidas, Senhor. Venha sobre nós um espírito de fé, Senhor. Dá-nos o dom da fé, Senhor. Dá-nos o dom da fé, que tudo aquilo que nós acreditamos no nosso coração aconteça. Nos dá a fé como de uma criança, Senhor. Uma fé, Senhor Deus, sobrenatural, para nós vivermos o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos e agradecemos já desde já pelo teu poder, pela tua unção na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, querida, graça e a paz do Senhor, né? Estamos encerrados.